Tá todo mundo bem escandalizado com a morte do miliciano Adriano de Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime e que tem tantas ligações com a família Bolsonaro. Todo mundo está falando que pode ser queima de arquivo. E a gente sabe que no Brasil a polícia muitas vezes não investiga, porque quem manda na polícia não quer investigar nada. O caso da morte da Marielle é um caso bem emblemático, é um caso em que o Adriano de Nóbrega, que foi assassinado ontem, ele está envolvido. Então, se a polícia não investiga, por que que os parlamentares não podem investigar? Hoje, na revista Fórum, o Renato Rovai, o jornalista da revista Fórum, disse por que que não se faz uma CPI das milícias. E eu venho aqui defender. Faça esse vídeo chegar a um parlamentar. Depende de nós. Se nós conseguimos que esse vídeo chegue aos parlamentares, algum deles faz um requerimento e com 171 assinaturas pode criar a CPI das milícias. Imagina uma CPI que vai investigar não só o envolvimento de Bolsonaro com as milícias, vai investigar o envolvimento de Bolsonaro com Adriano de Nóbrega, o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, com outros milicianos, vai investigar, por exemplo, por que a pizzaria e o restaurante desse Adriano de Nóbrega, chefe do escritório do crime, repassou dinheiro para o Fabrício Queiroz, que é o assessor do Flávio Bolsonaro, e pode inclusive investigar a morte da Marielle, investigar outras coisas. Então é muito importante a criação de uma CPI das milícias, e o momento mais propenso é esse, porque em política tudo é timing. Timing, ou seja, é esperar a hora certa de fazer as coisas. A hora certa de fazer a CPI das milícias é essa. Tá todo mundo escandalizado com a morte, com a queima de arquivo de um miliciano. Só que tem uma coisa, a CPI pode fazer coisas que uma investigação normal não faz. Por exemplo, a CPI pode convocar, imagina que coisa linda, uma CPI convocando o Fabrício Queiroz para ir depor lá em Brasília, lá no Congresso. Ia ser maravilhoso. Agora imagina a CPI convocando Flávio Bolsonaro e o Queiroz para depor ao mesmo tempo, fazer uma acareação. Para quem não sabe, a acareação é quando eles ficam cara a cara, dois suspeitos, e eles têm que responder a perguntas, um olhando na cara do outro. E, inclusive, muitas vezes debatem. Então, a CPI pode fazer uma acareação. A CPI pode, como CPIs têm ramificações, acontece, ela não investiga só uma coisa, pode investigar outras coisas, a CPI pode investigar a morte da Marielle Franco. Pode, inclusive, convocar para depor, lá em Brasília, na frente do país inteiro, os dois assassinos da Marielle Franco e pode perguntar para eles, na frente do Brasil inteiro, quem estava na Casa 58 ou por que eles disseram que iam à Casa 58. CPI das milícias também pode convocar o porteiro do prédio do Bolsonaro, e é ele. E quem é convocado é obrigado a ir. Não é convite, é convocação. Se não for, é condução coercitiva. Então a CPI pode, sim, convocar o porteiro e pode convocar os policiais que participaram da ação que matou o Adriano de Nóbrega. Olha só quantas coisas podem ser esclarecidas com uma CPI. Para aprovar a CPI, precisa-se de 171 assinaturas. Eu tenho certeza que fazendo pressão, os deputados conseguem 171 assinaturas. Não é difícil. Inclusive tem outras CPIs que era mais difícil de sair, que saíram, como a das fake news. E se os deputados fizeram uma pressão em quem não quiser assinar, colocando lista, esses são os nomes que não quiseram assinar a CPI, eles estão com medo de quê? Eles estão recebendo para isso? Eles estão ganhando o quê para barrar essa CPI? Divulgando essas listas online, em grupos de WhatsApp e tudo mais, a gente pressiona, vai um a um e a gente consegue as 171 assinaturas. E se o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se ele não quiser aprovar a CPI, porque precisa da assinatura dele, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, se ele não quiser aprovar a CPI, os deputados podem fazer um grande evento e ir lá entregar as assinaturas para ele e falar: por que você não vai assinar, Rodrigo Maia? Você está ganhando o quê com a não investigação das ligações do Bolsonaro com as milícias? Você está envolvido? E pressioná-lo para que ele assine isso. Podiam inclusive chamar a viúva da Marielle Franco para ir lá, porque eu tenho certeza que ela seria a favor dessa CPI, para investigar e finalmente responder a questão quem mandou matar Marielle. E ela podia inclusive ir lá nesse evento e pressionar também o Rodrigo Maia. Então, fazendo direitinho, a CPI sai. Agora, a sua parte é fazer com que esse vídeo chegue nos parlamentares. Eu li vários comentários aqui de pessoas dizendo: Thiago, entre em contato com um político tal, com um político tal. Gente, eu não conheço político nenhum. E
Cada político, quanto mais importante ele é, deputado, senador, parlamentares, gente de partidos, eles são blindados por trocentos assessores. É impossível uma pessoa tentar entrar em contato com um político, mas se várias pessoas começam a pressionar, pressionar e pressionar, eles vão acabar vendo. E aí, essa CPI pode sim sair do papel e teremos uma CPI para finalmente investigar todo esse caso, porque tem muita ligação, tem muitos pontos para conectar e tem muitas perguntas sem resposta. Uma delas é quem mandou matar Marielle, outra é quem mandou matar Adriano da Nóbrega. Ele realmente reagiu? Um rapaz sozinho contra vários policiais do BOPE, cercado, por que ele iria reagir? O advogado dele disse que ele tinha certeza que ele seria morto. Okay? O advogado dele falou isso, ele tinha certeza que seria morto. Ele estava escondido na chácara de um vereador do PSL, que é o partido dos Bolsonaro. O Jair saiu do partido, mas os outros não. Então ele estava numa chácara de um vereador do PSL, que pode muito bem ter dito, ele está aqui, é só vir. Está presa fácil, é esse rapaz. O que ele estava fazendo nessa chácara? Também poderia a CPI convocar o vereador do PSL, que é o dono da chácara, e falar como é que ele chegou lá? Vem aqui, dá a sua versão. E perguntar para ele a mesma coisa, exaustivamente, para ver a hora que ele vai cair em contradição, se ele cair. Também poderiam investigar, ou não sei se é passível de investigação ou não, porque o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer em Salvador? Ele chegou 2 dias antes da morte do capitão Adriano, o Adriano de Nóbrega, e ele está lá em Salvador até agora. É muita coincidência. E o próprio Eduardo Bolsonaro disse que ele está conhecendo a cidade, que ele nunca tinha ido para lá. É muita coincidência que ele vai para a cidade onde está o miliciano, que tem ligações com o irmão dele, com a família Bolsonaro inteira, e ele é assassinado no mesmo dia. Então é muita, mas é muita coincidência. Isso poderia ser perguntado numa CPI, porque fora da CPI ele não vai responder. Numa CPI sendo convocado, ele é obrigado, ele vai ter que responder não só essa, mas outras questões. Ele, Flávio Bolsonaro, podia convocar também a mãe e a esposa do Adriano de Nóbrega, imagina, porque elas trabalharam como funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro por muitos anos. Inclusive, quando o Fabrício Queiroz foi perguntado por que ele deu esse emprego para elas, ele disse que estava ajudando a família de um amigo em dificuldades. A dificuldade é que o Adriano de Nóbrega estava preso por assassinato, essa é a dificuldade. E aí, com dinheiro público, com nosso dinheiro, meu e seu, dos nossos impostos, ele estava ali pagando salário para as duas. Então ele aí admitindo que ele é amigo de um rapaz que agora foi morto por queima de arquivo e que foi responsável por matar mais de 20 pessoas. Então, vamos lá. Outra coisa, eu acho que se convocarem o Queiroz, ele fala. Porque imagina a cara do Queiroz vendo que o Adriano de Nóbrega foi assassinado. Imagina a cara dele pensando, quem é o próximo? Então, ele deve estar... Se tem alguém com medo hoje, ou a partir de ontem, desde ontem, é o Queiroz. Se tem alguém que está com muito, muito medo, esse alguém é o Queiroz. Aí, vamos ver se vai ter realmente alguma investigação para ver se o Adriano de Nóbrega foi realmente morto em queima de arquivo, ou se vão vazar, ou se vão investigar o que estava nos celulares dele, porque ele estava com mais de 10 celulares. Ele estava, o vereador do PSL disse que um dia antes ele estava no chat falando com alguém num aplicativo e ele estava muito, muito nervoso, demonstrando muito nervosismo enquanto ele estava no celular. Por quê? Porque ele estava na iminência de morrer e ele sabia disso, e ele falou isso para o advogado dele falou na Globo. Então, isso tem que ser investigado. Gente, é muito, mas muito importante que a gente pressione os parlamentares para que eles façam essa CPI. Eu não posso ir lá fazer o papel, eu não estou em Brasília, eu não posso ir lá e convencer cada 170 deputados a fazerem isso. Mas quem é deputado pode fazer, ou quem é senador pode fazer isso. É melhor na Câmara dos Deputados, porque no Senado a maioria é bolsonarista. Então é muito melhor que seja na Câmara dos Deputados. E tem mais deputados, então é mais fácil colher as assinaturas, muito, mas muito mais fácil. Imagina, no Senado eles vão abafar a CPI, não vão deixar trabalhar, vão obstruir os trabalhos. Se for na Câmara dos Deputados ou uma CPI mista, aí já fica bem mais fácil, assim como a CPI das fake news é mista. Então, a gente tem que pressionar. Faça esse vídeo chegar a 1, 2, 3, 5 parlamentares. Façam pressão, porque uma pessoa falando, eles podem não ver. Mas 2, 3, 5, 10, 50 pessoas falando nas redes sociais, no Twitter,
tentar entrar em contato com assessores e tudo mais, aí eles vão ver e aí essa CPI pode sim sair do papel e aí vamos responder finalmente as questões: quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Adriano, quem estava na casa 58, por que obrigaram o porteiro do condomínio do Bolsonaro a mudar o depoimento dele, outras questões que tem, por que eles repassaram, por que o Adriano da Nóbrega repassou dinheiro para o Queiroz, por que o Queiroz empregou a mãe e a esposa dele, o que ele estava ganhando em troca daquilo, o Flávio Bolsonaro realmente não sabia, por que o Flávio Bolsonaro homenageou 2 vezes o Adriano de Nóbrega, uma quando ele estava preso por assassinato, por que o Jair Bolsonaro fez menção de louvor ao Adriano da Nóbrega quando ele estava preso por assassinato, por que uma CPI responde tudo isso e, o melhor, uma CPI pode expor todos eles em rede nacional. Uma última pergunta, que também seria ótimo que fosse convocado para essa CPI, é o Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro não incluiu o Adriano de Nóbrega na lista dos mais procurados do país? Quando o Sérgio Moro tirou o Adriano de Nóbrega dessa lista, ele selou o destino, ele o entregou para que ele fosse morto. Porque se ele tivesse na lista dos mais procurados, ia ser um escândalo muito grande matá-lo. Já é um escândalo, mas ia ser ia contradizer o que o próprio governo disse. O governo diz, ele é procurado e a polícia o mata, não o captura vivo, aí ia ficar como assim? Mas precisávamos dele. Então, o Sérgio Moro o entregou à morte, selou o destino dele quando não o colocou na lista dos mais procurados. Sérgio Moro podia ser convocado e explicar. Também ele podia explicar porque que ele nunca se pronuncia sobre a morte da Marielle, sobre o Bolsonaro e as milícias e sobre investigações desse tipo. Ele nunca se pronuncia, ele finge que não acontece nada. Morre um dos milicianos mais procurados do país e o Sérgio Moro está lá no Twitter falando sobre educação, sobre qualquer outra coisa que não tem nada a ver. É outra coisa que ele poderia ir lá e responder, e é muito importante expor o Sérgio Moro, porque ele é mais perigoso que o Bolsonaro, ele é mais popular que o Bolsonaro, e o Sérgio Moro não é uma anta completa como o Bolsonaro. Se o Sérgio Moro ganha a eleição daqui a alguns anos, o Sérgio Moro, sim, ele é um fascista da pior espécie, ele já mostrou que ele não tem problema nenhum em rasgar a lei, em rasgar a Constituição, em perseguir pessoas, em perseguir mesmo sabendo que as pessoas são inocentes. Então, ele é o verdadeiro rival da esquerda ou até da democracia do Brasil nos próximos anos. É muito importante expô-lo também, expor o Sérgio Moro também numa CPI, melhor ainda. Então, faça isso chegar. Curte o vídeo também, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito e deixe o seu comentário. Falou!